Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Rayane e eu tô aqui para compartilhar com vocês uma pequena reflexão, tá? Eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendi com o profeta Abacuque. Mas antes, eu quero iniciar aqui com a leitura de alguns versículos do livro de Abacuque. Na verdade, são os meus favoritos e que estão no capítulo 3, a partir do 17, que fala assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Então, esse salmo, na verdade, é um dos salmos mais lindos que eu já li na palavra de Deus, principalmente por saber que eles foram escritos pelo profeta Abacuque em um momento de muita tribulação e em um momento que ele estava com a alma muito angustiada, não é? O profeta Abacuque, ele viveu nos tempos em que o povo de Deus estava sendo perseguido pelos babilônios e Jerusalém veio a ser destruída pelos babilônios e o profeta Abacuque escreveu esses versículos tão lindos, esse salmo tão lindo, em um momento tão difícil, né? E é muito difícil a gente conseguir glorificar a Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E a primeira coisa que eu aprendi com o profeta Abacuque, que eu quero compartilhar com vocês, é a transformar todas as nossas dúvidas em fé. Em determinados momentos, o profeta Abacuque, ele questionou muito a Deus, sabe? Ele questionava se Deus não estava vendo o que os babilônios estavam fazendo contra o povo de Judá. Porque eles eram muito perversos, sabe? Eles perseguiam, eles maltratavam. E Abacuque questionava, sabe, a Deus. Só que Abacuque passou a entender que todas as dúvidas dele tinham que se transformar em fé. Ele passou a aceitar até as coisas ruins que estavam por vir, sabe? Ele passou a confiar, ele passou a descansar o coração dele, aliviar, deixar o coração dele tranquilo, sabe? Ele passou a crer que Deus estava no controle das coisas mais difíceis, mesmo que a situação estivesse drasticamente precária, né? Abacuque começou a entender que o amor dele por Deus não poderia estar baseado em coisas boas que Deus fazia para ele, sabe? Ele começou a entender que o amor de Deus, o amor dele por Deus, deveria ser incondicional, independente do que Deus fizesse. Se Deus estivesse fazendo o que ele estava pedindo, ele deveria amar a Deus, mas se Deus não estava fazendo o que ele estava pedindo, ele deveria da mesma forma amar a Deus. Só assim ele passou a transformar todas as dúvidas dele em fé. Ele passou a acreditar que mesmo aquela situação estando horrível, no final Deus daria a ele uma resposta, um resultado positivo, certo? A segunda coisa que eu aprendi com o profeta Abacuque é a me alegrar no Senhor, certo? A alegria do profeta Abacuque estava totalmente apoiada na confiança que ele tinha em Deus, certo? Ele se alegrava em Deus, sabendo que tudo estava difícil. Nesses versículos que eu li, fala sobre a figueira, fala sobre o fruto da vide, fala sobre o produto da oliveira, fala sobre os campos não produzirem alimentos, sobre as ovelhas sumirem, né, do aprisco. Todas essas coisas eram essenciais para a sobrevivência de Abacuque. Mas ele começou a se alegrar em Deus
falando que mesmo que não tivesse nada dessas coisas, ele continuaria feliz e grato a Deus. Ele continuaria alegre em Deus, certo? Então, eu aprendi que com o profeta Abacuque, a nossa confiança em Deus cresce à medida que nós passamos a conhecê-lo, né? O profeta Abacuque, ele passou a ter uma maior intimidade com Deus. Então ele se alegrava porque ele sabia que mesmo a situação estando ruim, ela iria melhorar. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi com o profeta Abacuque, é ter uma fé verdadeira, certo? Que essa fé verdadeira implica em amar e a servir a Deus, independente das circunstâncias. É bem difícil a gente estar com o coração alegre e disposto a amar e servir quando as coisas estão ruins. Mas Abacuque aprendeu que o medo se tornaria fé quando ele dependesse de um Deus digno de confiança. Quando nós aprendemos que nós dependemos de um Deus, exclusivamente de um Deus que é digno de toda confiança, nós conseguimos ter uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira em Deus muitas vezes nos trará alegrias inimagináveis, coisas que nós nunca conseguiríamos pensar. Mas quando nós entendemos que nós servimos a um Deus digno de confiança, nós entendemos que não tem nada impossível para Deus. Mesmo que todos os babilônios estejam querendo nos destruir, ou que tudo pareça não fazer muito sentido na nossa cabeça, mas nós precisamos estar firmados em Deus, seguros e crendo, tendo confiança naquele que nos amou e que nos escolheu desde o início e desde o princípio.